Num desses domingos passados, eu estava vendo a televisão um programa em que nos mostra monumentos da antiguidade. E naquele dia, a televisão mostrava o Coliseu de Roma. Eu estava assistindo, mas como era um programa que eu já tinha assistido, eu não estava prestando muita atenção, não. Mas quando o programa termina, o apresentador ele diz assim: aqui neste local, muitos cristãos foram martirizados. Passou o tempo e num outro dia eu estava assistindo o mesmo programa e ele mostrava a Praça de São Pedro em Roma, ou no Vaticano. Então, ele começa a mostrar a praça alguns meses antes da pandemia. Então, aquela praça era um domingo e a praça estava realmente cheia de gente, não tinha espaço para praticamente ninguém. E a televisão começa a mostrar lá de trás, vem até o obelisco, continua mostrando tudo aquilo. E quando a televisão termina de mostrar a praça cheia, ela começa a mostrar a praça vazia. E a praça vazia eles mostram cada detalhe, chegam até o obelisco, e aquele obelisco com a praça vazia parece bem maior do que é na atualidade. Eles vão até a Basílica de São Pedro, e quando eles terminam, o apresentador ele diz assim: nesse local, os cristãos foram martirizados. Eu falei, pô, outra vez? Né? Aí eu fiquei lembrando um pouquinho. Os cristãos primitivos, eles foram martirizados durante muitos anos. Mas o período mais crítico foi no governo de Nero. Nero realmente foi o grande perseguidor dos cristãos. Mas também não em todo o governo de Nero, principalmente entre o ano 64 e 68. 64 foi o incêndio de Roma, 68 Nero se suicidou. Bem, mas o que é realmente que aconteceu naquela região? Então, vamos lembrar o Coliseu. O Coliseu, na época de Nero, ele não existia. O Coliseu ele só foi inaugurado no ano 82. Então, na época de Nero, depois de Nero, antes de Nero, não existia Coliseu. Então é bem provável que alguns poucos cristãos foram martirizados no Coliseu. E na Praça São Pedro? O que é que tinha na Praça São Pedro? Ali naquela praça, antes de Nero, Calígula tinha feito um circo. Calígula gostava muito de corrida de biga. Então ele tinha feito um local para corrida de bigas, que ficou conhecido, pelo menos naquela época, como o Circo de Calígula. Calígula passou o seu governo para Cláudio, e Cláudio passou o seu governo para Nero. E Nero se lembrava muito daquele ensinamento: o povo quer pão e circo. Isso em Roma era um lema que os governadores levavam em conta. Uma população grandiosa na cidade de Roma. Naquela época, Roma tinha 1 milhão de habitantes, não tinha emprego, não tinha coisa nenhuma. Então aquele povo precisava se alimentar, e o governo distribuía trigo gratuitamente às famílias. Esse trigo, é claro, vinha das colônias. E o circo? Em Roma, nessa época, tinha pelo menos uns 4 circos. Não era só um, não. E Nero resolveu fazer o seu circo particular.
e ele aproveitou o circo de Calígula e fez o circo de Nero, que se tornou famoso. E o circo de Nero ficava ali, onde hoje é a Praça São Pedro. E Nero fez esse circo e para lá eram conduzidos os cristãos. Bem, a maioria deles foram martirizados no circo de Nero. Se vocês se lembram, o livro há 2000 anos atrás, a personagem Lívia, ela morreu no circo Máximo. Era um outro circo que existia em Roma. Mas o que nos chama a atenção também é o obelisco. Esse obelisco está lá até hoje. Esse obelisco ele tem uma história. A história dele, pelo menos parte da história, começa quando esse obelisco ele foi capturado pelos romanos aos egípcios, e o obelisco ficou ali em Alexandria durante algum tempo. Calígula, quando fez o circo, resolveu levar o obelisco para o circo. Imagine uma pedra de granito pesando 300 toneladas, que não podia se quebrar, sendo transportada desde o Egito até Roma. E foi realmente o que Calígula fez. E ele botou esse obelisco na entrada do circo de Calígula. Mais tarde, quando se fazia a Basílica de São Pedro, quase 1500 anos depois, esse obelisco se encontrava praticamente abandonado. E o Papa da época resolveu levar o obelisco para a Praça de São Pedro. Ele só foi e saiu de onde estava, aproximadamente 300 metros, e ficou onde está até hoje. Esse obelisco ele era uma homenagem a Júlio César. E está lá até hoje esse obelisco que durante muito tempo representava o circo de Calígula, depois o circo de Nero. Bem, mas chega de história, né? Vamos lembrar algumas passagens do Evangelho. E nós começamos com uma frase de Paulo, quando escrevia aos Hebreus. E Paulo ele diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Essa história de abençoado hoje está cheia de gente que abençoa. Mas o que realmente quer dizer o abençoar? O abençoar quer dizer amparar, ensinar, proteger, e assim vai. Então não é uma palavra muito usual, não é um termo. O termo até que as pessoas usam muito, mas na prática não. Mas precisamos nos lembrar, o maior no mundo material. Nós encontramos muitas pessoas que podemos dizer que são maiores. O que tem mais idade, por exemplo, os pais, os familiares, os professores, eles são de maior idade. Os que têm mais evolução, têm conhecimento, têm virtude, têm elevação. Os que têm mais prestígio são aqueles que têm mais dinheiro, têm mais poder. Então nós encontramos no mundo material muitas criaturas que nós podemos chamar de maior. E Paulo nos diz que o menor é abençoado pelo maior, é auxiliado pelo maior. Mas o que nós vemos muitas vezes, que os países mais adiantados só exploram os países menos adiantados. Isso aconteceu em todos os tempos. Os países africanos foram colonizados pelos países europeus. E ainda hoje existe uma briga muito grande, porque a maioria das peças de arte encontrada em países como o Egito
e alguns outros da África foram levados para museus na Europa. Quer dizer, foram retirados de seus países de origem. Mas sem contar a exploração que foi feita em cima desses países. Países mais evoluídos se preocupavam consigo mesmo e muito pouco com os países que eles colonizaram. E no mundo espiritual, como é que funciona? No mundo espiritual, o maior ou o mais evoluído, ele deve cuidar do menos evoluído. É uma missão que o espírito tem, auxiliar aqueles que são seus inferiores. E nós? Nós estamos assim, digamos, numa faixa intermediária. Temos muito para aprender com os espíritos superiores, mas temos também muito para ensinar aos espíritos inferiores. Então essa frase é uma frase que serve para todos os tempos. Mas vocês se lembram da parábola dos talentos? Eu não vou contar a parábola dos talentos porque vocês já conhecem. Mas tem uma frase ali na parábola dos talentos que às vezes a gente lê a parábola e não presta atenção nessa frase. A parábola dos talentos nos mostra a necessidade de cumprirmos com a nossa programação reencarnatória. Precisamos cumprir com a nossa programação. E assim ocorreram com os personagens da parábola, menos um deles. Um deles que recebeu o talento e deveria negociar com esse talento, não, ele pegou o talento e enterrou o talento. E depois, quando ele foi prestar conta, ele retirou o talento da terra e devolveu o talento para o seu dono. E quando ele devolveu o talento, ele disse uma frasezinha: tendo medo, escondi na terra o seu talento. E aí nós vemos que muitas vezes as pessoas que não progridem, as pessoas que não evoluem, eles fazem a mesma coisa. Eles atribuem o medo à sua negligência, atribuem o medo à sua causa de insucesso. Mas do que realmente as pessoas têm medo? Olha, se nós pararmos e observarmos a nossa volta, nós vamos ver que o medo é uma coisa que acontece com todo mundo. Uns têm medo de trabalhar, outros têm medo de morrer, outros têm medo de fazer amigos, de sofrer, de passar pela dor, de desapontar os familiares, tem medo de viver, tem medo da alegria, tem medo da tristeza, tem medo de estudar, ou seja, tem medo de tudo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai estacionar. É claro que vai estacionar. Eu lembro uma passagem, quando eu era jovem, até os 18 anos, eu morava numa pequena cidade do interior. E eu frequentava a casa espírita, eu e as irmãs, mas tinha uma irmã em particular que ela era um pouquinho mais velha do que eu e nós íamos na casa espírita. Aos 18 anos eu mudei para a cidade maior, a minha esposa, a minha irmã também, ali eu casei, ou seja, depois de 30 anos, certo dia eu falei para minha irmã, olha, vamos lá na casa espírita, onde a gente... E nós fomos. Um dia de noite, era dia de palestra, nós fomos, assistimos a palestra e descobrimos uma coisa interessante. Grande parte daquelas pessoas que frequentavam a casa espírita conosco, elas estavam lá. Não tinham saído de lá. Tinham permanecido no emprego familiar, algumas outras em empregos que a cidade oferecia, mas elas conviviam exatamente na casa espírita, aquele mesmo grupo de tantos anos atrás. E aí, conversando com essas pessoas, a minha irmã disse para um dos orientadores, puxa vida, que bom,
vocês permaneceram juntos todos esses anos, vivem quase como irmãos. Aí o orientador deu uma olhada assim para ele e falou: não, mas isso não é bom não. Isso é muito ruim. Bom é o que vocês fizeram. Bom é a experiência que vocês escolheram durante todos esses anos, mudando de cidade, conhecendo outras pessoas, convivendo em situações diferentes. Nós não, nós estacionamos. Nós estamos exatamente como há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás. E vocês, quantas experiências vocês não acumularam nesse tempo? Assim acontece com muita gente. Muita gente tem medo. Então, essas pessoas que têm medo, elas não cumprem com a sua programação reencarnatória. Porque para cumprir com a sua programação, a pessoa precisa mudar de cidade, precisa conhecer outras pessoas. Então, essas pessoas vão passar pelo nosso mundo e não vão cumprir a sua programação. Bom, pessoal? Mas João, ele escreve assim, olha uma frase: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, o tempo é muito importante. Nos lembramos que a missão de Jesus era para ser desenvolvida em 3 anos. Tudo aquilo que Jesus planejou ia acontecer durante esse período de tempo. Então, toda a missão de Jesus, 3 anos. É o tempo que Jesus tinha para executar a sua missão. E nós? Nós temos toda uma vida, toda uma passagem pelo mundo material. Quanto tempo? Não sei. Cada um de nós tem um tempo diferente. Pode ser muito ou pode ser pouco. O problema é que nós temos um compromisso com o mundo material. E se nós estacionarmos, nós vamos perder uma grande oportunidade. Porque além de estarmos no mundo material, nós continuamos com o compromisso com o mundo espiritual. O mundo material continua, mas o compromisso com o mundo espiritual, ele se renova cada vez que nós reencarnamos. E eu tenho que aproveitar o tempo, fazendo amigos, aprendendo, evoluindo. E tem uma outra situação que eu não posso esquecer. Quando João dizia assim, que eu tenho que fazer as obras. Olha, nós estamos aqui para passar por provas e por expiações. Mas não é só isso, não. Nós temos que nos reconciliar com a justiça divina. A maneira mais prática de nos reconciliarmos com a justiça divina é quando nós estamos aqui no mundo material. É aqui que se encontram muitos de nossos amigos, muitos de nossos adversários. As oportunidades surgem enquanto estamos no mundo material. Não podemos esquecer que nós não somos devedores de pessoas, nós somos devedores da justiça divina. Então, é essa justiça que nos alcança. A oportunidade da reconciliação é quando estamos encarnados. Se eu estaciono, se eu não executo a minha programação reencarnatória, vai ficar muito difícil. Mas Jesus estava conversando com Judas Tadeu. Estava conversando. E de repente Judas Tadeu diz assim para Jesus: Senhor, da onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Judas Tadeu observava aqueles ensinamentos que Jesus trazia e ficava pensando: puxa vida,
Nós aqui, nessa cidadezinha tão distante, Jesus com toda essa evolução, o que ele veio fazer aqui? Nos lembramos que Jesus, ele, quando começa a sua missão, ele dá prosseguimento à lei. Ele continua com a lei que era de Moisés. Os ensinamentos de Moisés, eles foram aumentados com os ensinamentos de Jesus. E Jesus foi para uma cidadezinha distante lá na Galileia. A Galileia já era uma região desprezada. Imagine então a cidadezinha de Cafarnaum na Galileia. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples. A maioria de todos eles eram pescadores, viviam da pesca. O próprio Jesus também era um pescador. Às vezes as pessoas, não, mas Jesus não era carpinteiro? Era carpinteiro. Mas quando ele vem para Cafarnaum, que ele fica na casa de Pedro, Pedro levantava de madrugada para ir pescar. Jesus não ficava dormindo não, Jesus ia junto. Então, durante muito tempo, Jesus também era pescador. Nós olhamos o nosso mundo e verificamos que alguns povos são mais evoluídos, têm mais tecnologia, alguns povos se impõem aos outros pelas armas que possuem, assim vai. Parece que o ensinamento deixado por Jesus, ou o seu exemplo, se acabou. Nos lembramos que as manifestações que ocorrem no nosso mundo, elas têm determinados locais. Na época em que Kardec codifica a doutrina espírita, Paris era o centro do mundo. Hoje não é mais. Hoje todo mundo, Nova York. Na época de Jesus, o centro cultural era Atenas. Tudo que dizia respeito à cultura ocorria em Atenas. A religiosa era em Jerusalém. A militar era em Roma. E assim vai. Mas Jesus não foi para nenhum desses lugares. Jesus foi para uma cidadezinha escondida. E ali ele nos deixou seus ensinamentos. Mas Jesus, ele, já no final da sua missão, ele faz o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha porque o local onde Jesus deixou esses ensinamentos, o local onde Jesus fez esse sermão, era um local que tinha uma pequena elevação. E Jesus subiu essa elevação e falava àquelas criaturas. Os discípulos ficavam mais próximos e o povo um pouquinho mais distante. E Jesus, em determinado momento, ele olha para os discípulos e faz a seguinte pergunta: vocês, o que é que vocês fazem de especial? Mas por que Jesus está fazendo essa pergunta aos discípulos? Simplesmente porque Jesus, ele tinha deixado muito mais ensinamentos àquelas pessoas. Não era só o Sermão da Montanha, não. Quantos outros ensinamentos, quantos outros exemplos, quantas coisas aquelas criaturas não aprenderam com Jesus, não viram com Jesus. Então, se eles tiveram condições de ver, condições de ouvir, condições até mesmo de executar junto a Jesus prodígios extraordinários, é normal que eles tivessem um comportamento diferente. Por isso Jesus pergunta para eles: o que vocês fizeram de especial? Interessante, né? E se nós fizermos essa pergunta para vocês? Nós somos espíritas. E como espíritas, eu sempre levei em conta que o conhecimento do espírita é um pouquinho maior do que o conhecimento ministrado por outras religiões. Ou não é? Ah, é? Vamos recordar assim rapidamente. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a vida prossegue além da morte. Olha que coisa extraordinária.
Quando eu era criança, eu sempre me perguntava, e eu vou fazer o que depois? Vai chegar um dia que eu vou deixar esse mundo. E aí? Será que tudo se acaba? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Ou vou dar uma passadinha no purgatório primeiro? Com doutrina espírita eu aprendi que não tem nada disso não. A vida prossegue quase que nas mesmas condições. É claro que a justiça divina vai me alcançar, dependendo daquilo que eu fiz ou daquilo que eu não fiz. Mas a vida prossegue além da morte. Isso é um ensinamento extraordinário. A reencarnação. Aprendi que nós temos várias passagens por esse mundo material. O que acontece conosco hoje, se não tem uma causa no presente, tem uma causa no passado. Mas eu não estou sendo castigado pela justiça, não estou sendo castigado por Deus. É exatamente o contrário. Aquilo que está ocorrendo comigo tem uma causa, sim. Eu sou responsável por essa causa. Outras religiões não aceitam a reencarnação. E quando não aceitam a reencarnação, não tem essa oportunidade desses conhecimentos. A justiça, que para nós parece uma coisa tão... Não. A justiça do homem é falha. A nossa justiça não alcança todas as criaturas, mas com toda certeza, a justiça divina vai alcançar a todos. A pessoa reclama que a nossa justiça é falha, a justiça divina não. A justiça divina, ela vai alcançar a todos. E as dificuldades do caminho? Nós precisamos dessa dificuldade. São meios educativos que o mundo espiritual utiliza conosco. O nosso aprendizado é exatamente através de dificuldades. Imagine se você passasse por esse mundo e não tivesse nenhuma dificuldade. Tudo. O que é que você ia aprender? Não, você tem que aprender com as dificuldades. Você tem que crescer, tem que evoluir e tem que resolver os seus problemas. O nosso mundo é só uma escola. E uma escola temporária ainda. Eu passo um período muito pequeno nesse mundo material. E eu tenho tantas outras escolas pela frente. Vou vivenciar em tantas outras escolas. Esse corpo, que algumas vezes valorizamos muito, isso aqui é só a vestimenta que nós estamos usando. Hoje nós temos essa vestimenta. E no futuro? Em outras encarnações, não será essa vestimenta, será uma outra. Já tive muitas vestimentas. O meu espírito já esteve com tantos outros corpos diferentes, em tantas outras situações. Ou seja, a doutrina espírita nos mostra tudo isso sem problema nenhum. Então é a hora da gente fazer a perguntinha. O que é que nós estamos fazendo? Assim como Jesus pergunta aos seus discípulos, o que fazeis de especial? Se Kardec viesse aqui, ele podia fazer essa pergunta a todos nós. E vocês, estão fazendo o que de especial? É uma interrogação bastante justa. Mas tem uma passagem, quando Paulo escreve aos Gálatas, que diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que é que Paulo quer dizer com isso? Começaram pelo Espírito e estão acabando na carne. Nós precisamos nos lembrar que naquela época os judeus se acreditavam as pessoas mais queridas por Deus. Aliás, para eles o Deus era um caso particular, o Deus era deles. Gentios não tinha Deus. Aliás, o povo gentil, que era todo aquele que não era judeu, eles adoravam ídolos. Adoravam os deuses romanos, os deuses gregos. E quando Paulo passa
principalmente pela Galácia, ele começa a fundar os núcleos cristãos. E esses núcleos cristãos traziam ensinamentos novos. Aquelas pessoas começaram a aprender a respeito do cristianismo, os ensinamentos do Cristo. E elas foram se modificando. Mas não eram apenas os gentios que iam nas igrejas cristãs. Os judeus dessas cidades também iam. E os judeus iam para essas igrejas e levavam aquele conhecimento que eles já tinham. Conhecimento nem sempre muito bons, mas eles levavam aquele conhecimento. E dentro desse conhecimento existiam as restrições alimentares, existiam a circuncisão e assim vai. Então, os judeus, dentro das igrejas cristãs, eles pressionavam os gentios para que eles fizessem a circuncisão e que eles fizessem também esse regime alimentar. E o interessante é que muitas criaturas estavam fazendo isso. E Paulo, puxa vida, mas vocês aprenderam tanto com o cristianismo, com os ensinamentos do Cristo, ou seja, vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão regredindo. Paulo achava isso um desrespeito muito grande. Mas a gente tem uma situação que a gente vê no nosso mundo. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar um parente doente. Quando você tem um parente doente, você quer tratar, você quer que ele melhore. Algumas vezes você percebe que esse parente não tem mais como melhorar, ele já está na reta final. Está prontinho para desencarnar e ir para o mundo espiritual. Aí o tempo começa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquela pessoa não desencarna. Sofre muito, sofre a família, e aquela pessoa continua na mesma situação. E aí, os parentes começam a pedir para Deus para levar essa pessoa embora. E aí, vocês já passaram por isso já? Será que nós temos que realmente, como solução, pedir a Deus que leve essas criaturas? Será que aquele período em que essa pessoa está doente, está ali numa cama ou às vezes no hospital, não está fazendo bem para ela? Nós temos dificuldade em entender essas coisas, mas com toda certeza, essa pessoa está passando por dificuldade aqui, para não passar por dificuldades maiores do outro lado. Esse período de doença vai fazer um grande bem para essa pessoa. O que nós temos que pedir a Deus é que se faça a vontade de Deus, que dê condições para os familiares suportarem a dor, que dê condições para aquela pessoa também suportar as dificuldades que ela atravessa. É assim que nós temos que nos comportar. Às vezes aquele período, ele está abreviando um sofrimento muito grande no mundo espiritual. Então, aquelas pessoas que acham que o mundo espiritual tem deveres com ela, eu quando era mais jovem eu fiz muita coisa boa, agora Deus tem que retribuir. Não tem que retribuir. Nós estamos numa escola, tem o nosso aprendizado, e esse aprendizado você precisa sempre levar em conta. A maior parte do aprendizado ocorre no mundo material. Mas disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase aqui é complicada, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Se vocês pesquisarem
este final, antes que Abraão existisse eu sou, vocês vão perceber que a tradução dessa parte final ficou meia complicada. E que hoje, muitas religiões já estão substituindo desse eu sou pelo eu existo. O que Jesus quer dizer, e nesse momento ele conversava com alguns fariseus, e os fariseus não aceitavam de jeito nenhum a colocação de Jesus a respeito de Deus. Os fariseus se julgavam donos de Deus, o Deus era deles. Eles não aceitavam dividir esse Deus com ninguém. E Jesus veio mostrar que não era assim. O Deus era um Deus de justiça, mas era um Deus de amor. E eles falam de Abraão. O judeu se considerava filho de Abraão. E por ser filho de Abraão, eles achavam que não precisava de coisa nenhuma. Quando eles morressem, Abraão vinha buscá-los, porque eles eram filhos de Abraão. E eles confundiam Abraão com Deus. Olha que coisa. Então Jesus mostra para eles que não. É claro que eles tinham que adorar o seu Deus, mas tinham que compreender que aquele Deus que eles adoravam não era exatamente daquela maneira. E Jesus mostra para eles que antes de Abraão, Jesus já existia. Jesus já estava no mundo espiritual organizando o nosso mundo. E que muitos missionários que passaram pelo nosso mundo foram enviados por Deus, ou foram enviados por Jesus. Eles passaram antes por Jesus, depois vieram ao nosso mundo. Assim foi Buda, assim foi Moisés, assim foi Sócrates, assim foi Zoroastro, assim foi Maomé, e assim vai. São missionários que veio ao nosso mundo sob a orientação de Jesus. Então Jesus mostra com essa frase que ele já existia, que ele já estava preocupado com o nosso mundo há muito tempo, e que o caminho do bem era o caminho que nos levava ao mundo espiritual. Essa adoração a Deus, é claro que era necessária, mas não como os judeus faziam. Tá bom, pessoal? E o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado pela atenção.